Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando aqui de um ativo que muita gente está comentando sobre ele, tem muita gente investindo nele também. Acho que por conta de ser um fundo base 10, acaba atraindo muitos investidores, principalmente nós investidores que não temos uma capacidade de aporte assim tão grande. Quando a gente acha um bom fundo imobiliário ali de base 10, a gente sempre olha com bons olhos. Mas lembrando que é importante a gente sempre estar avaliando e analisando bem o fundo para saber se vale a pena investir nele. Porque não adianta só o fundo ser de base 10, que ele custa R$10 a cota, isso significa que ele está barato de forma nenhuma. Isso significa que a cota dele custa R$10. Só isso. Se ele vai estar barato ou não, aí a gente tem que estar olhando o relatório dele, vendo como é que está sendo administrado os imóveis, como é que tá os contratos, como é que está o recebimento de aluguel e como está a consistência dele em pagamento de dividendo, como ele anda no mercado. E aí sim a gente vai ver se ele está barato ou não. Porque aí tem fundo que custa R$100 e está barato em relação ao que ele faz. E tem fundo aí que tem R$8 e está caro em relação ao que ele faz. Então a gente sempre tem que olhar os relatórios. Então eu sempre sugiro aqui nos vídeos que coloca lá o ticket. Aqui no caso a gente está falando do Guardian e a gente está falando do GARI 11. Então bota lá no Google GARI 11 RI e entra no site da gestora e vai analisar os relatórios gerenciais. Pega o último relatório gerencial, dá uma olhada e é isso que a gente vai fazer. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda do ativo. Isso aqui é uma recomendação de análise do fundo. Então analise o fundo, vê se ele está bom de acordo com a sua estratégia. E se ele cabe na sua estratégia, aí você analisa se você vai colocar ele ou não na sua carteira de investimento. Então aqui tem alguns esclarecimentos da tese de investimento. E aí é importante aqui a gente começar, né, pelo esclarecimento da tese de investimentos. Então eles estão falando aqui do plano de ação que eles anunciaram, o plano de ampliação da tese de investimentos do GALG 11, que aqui a gente ainda estava falando do GALG, aqui está falando já da mudança do ticket de GALG para GARI 11, porque ele agora não vai se concentrar mais só em galpões logísticos fora dos centros urbanos, ele vai ter uns investimentos dentro do setor urbano, então ele acaba ficando um pouco híbrido aí. Então aqui a evolução do GALG para GARI 11 é o resultado de vários estudos sobre o mercado de fundos imobiliários e consequência natural do desempenho robusto do produto. Então aqui a apresentação desse plano da quinta emissão de cotas do fundo, que vai fazer o fundo levantar 625 milhões de reais para o fundo. Isso vai fazer o fundo praticamente dobrar de tamanho. A gente vai ver um pouquinho mais abaixo aqui que o fundo vai acabar dobrando de tamanho com essa nova emissão. Então aqui os principais movimentos que o fundo fez ali no segundo semestre de 2023, tem a ampliação da tese com a quinta emissão de cotas, convocou uma Assembleia Geral ali com os cotistas, uma AGE, conclui essa AGE, tem alteração do ticket de GALG para GARI 11, vendeu um imóvel ali do BRF em Salvador, então vai fazer uma venda ali de 280 milhões de reais, com um lucro de 51 milhões, então esse lucro pode estar sendo distribuído para os acionistas, como também pode estar sendo usado para a amortização da dívida que o fundo tem. Tem a transferência também da administração, que agora vai ser administrada pelo banco Daicoval. Já está sendo administrado, afinal a administração ia começar no dia 29 de fevereiro, já estamos aqui no dia 28 de março, ainda não saiu o relatório gerencial de março, por isso que a gente está olhando de fevereiro. E também fala sobre a aquisição de novos ativos, lembrando lá que o fundo arrecadou 625 milhões de reais na quinta emissão de cotas, que é o que ele fala aqui, certo? Então a gente vai continuando aqui para olhar a tese de investimento, as principais características do fundo. Isso aqui é importante a gente saber. Então a data base foi dia 29, ele pagou dia 7. Então o GARI, ele sempre tem como data base o último dia útil do mês. Então se você, na sua estratégia, tem
o seguinte pensamento: eu quero comprar bem próximo ao pagamento de dividendo, porque aí eu já entro na folha de pagamento desse dividendo. Se você tem possibilidade de fazer isso e faz parte da sua estratégia, é bom saber qual é a data base de cada um dos fundos que você investe. No caso do Gary, é sempre no último dia útil do mês. Inclusive, hoje é dia 28. Hoje é o último dia útil de março, então hoje é a data base para você receber dividendo do Gary no próximo mês, em abril. Então, se você está pensando aí, que é uma boa estratégia, está comprando as cotas na data base, hoje é o dia. Então aqui o código de negociação, que agora é o Gary 11, a administração, como a gente já falou, a gestora do fundo, que é a Guardian. Os dividendos são mensais, então todo mês vai estar caindo dividendo. O prazo de duração desse fundo é indeterminado, então ele não tem data para terminar. Total de cotas emitidas, mais de 125 milhões. Tem uma taxa de administração ali que gira em torno de 0,94% e 1% ao ano. E é uma redução que vem sendo aplicada aí nos últimos meses. E ele tem uma taxa de performance ali sobre o que exceder o benchmark, certo? Então, só se ele exceder esses resultados, aí ele tem uma taxa de performance de 20%. É só se ele exceder de fato. Então aqui a gente tem alguns outros dados também do Gary. Ele está ali com valor patrimonial de 1,1 bilhão. Isso, antes da emissão, era mais ou menos ali 500, 600 milhões. Então ele praticamente dobra o seu valor patrimonial com essa nova emissão. O valor patrimonial por cota está de 9,27. Atualmente, no último fechamento, em 29/2, ele estava custando 9,12, mas nesse exato momento, o Gary 11 está custando 9,21. Então, ele está bem próximo do valor patrimonial, mas ele ainda está abaixo. Então, é um fundo aí que vale a pena você estar investigando, porque pelo menos o valor patrimonial ele está um pouco abaixo. Aqui diz que está 0,98, mas ele já deve estar um pouquinho mais. O rendimento do último mês, que foi o mês de fevereiro, já recebeu em massa, foi de 0,86 centésimos de reais. Então aqui praticamente quem recebeu 9 centavos, 9 centavos de dividendo. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 11,32%. Então isso aqui é importante. Você vê que já está acima da taxa Selic. A taxa Selic fechou aí a última reunião do Copom, fechou a taxa em 10,75% ao ano. Então o Gary tem um dividend yield dos últimos 12 meses acima da taxa Selic. Mas lembrando que dividend yield passado não é garantia de futuro, mas é um bom indicador para a gente estar olhando aí. Tem uma vacância de 0%, isso significa que todos os imóveis do Gary 11 estão alugados. A gente tem aqui no Gary 4 imóveis que são ativos reais, e aí ele vai aumentar essa quantidade de imóveis agora com essa nova emissão. Tem um total de cotistas de 167 mil. Esse número pode estar maior ou menor, vai depender do relatório gerencial que eles vão soltar agora em março. E ele tem uma liquidez média diária ali de 4,48 milhões de reais. Então, para nós, investidores que não movimentamos grande volume, é uma liquidez diária interessante. Afinal, a gente não, eu pelo menos, eu não compro nem 1.000, nem 2.000 reais, nem 500 reais, 100 reais de fundo todos os dias. Então, se você decidir vender, eu tenho uma posição ali em Gary, eu tenho mais ou menos, se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui agora, eu acho que fechei ontem 800 cotas do Gary 11. Se eu decidir vender todas as cotas do Gary 11, eu consigo vender fácil, porque uma liquidez dessa de 4 milhões, eu entro fácil nessa liquidez, certo? Então vamos aqui. Aqui tem alguns comentários de gestor que eu acho que é interessante você entrar e dar uma lida. A gente tem aqui uma composição dos resultados por cota dos últimos dividendos. Então a gente vê que esse resultado é um resultado que vai subindo lentamente. Fundo imobiliário não é ação, que tem uma subida um pouco mais expressiva. A valorização das cotas do fundo ela é muito lenta.
Às vezes nem ocorre, você tem fundos aí que custam, a cota custa o mesmo valor, o mesmo valor em real há muitos anos. Então, a gente tem que ter paciência, porque fundo imobiliário é para você receber dividendo, certo? Aqui embaixo a gente tem o desempenho, a performance dele, e aqui a gente tem o portfólio. Então aqui a gente tem a distribuição geográfica, a gente tem um ativo aqui no Nordeste, um ativo no Sudeste e dois ativos no Sul. Então aqui fica em Pernambuco, aqui fica em São Paulo e os outros dois ficam lá no Rio Grande do Sul. Então o perfil do contrato, isso aqui é muito importante, é 100% atípico. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se qualquer um desses locador aqui, a BRF, a Souza Cruz e a Air Liquid, que são as empresas que alugam os galpões logísticos do Gari, decidir sair antes do final do contrato, eles são obrigados a pagar todo o contrato, não importa quanto tempo falta para o contrato, porque ele é um contrato atípico. Então, eles são obrigados, via contrato, a pagar isso. E o reajuste do aluguel está ali atrelado ao IPCA, então é 100% do IPCA. Então a gente sabe que o aluguel vai ser sempre ajustado de acordo com a inflação daquele ano. Então a gente percebe aqui que os reajustes eles vão acompanhar a inflação. Então dificilmente você vai ter uma perca de dinheiro ali comparado à inflação. Aqui a gente tem o portfólio, né? O que representa em porcentagem. Então, a Souza Cruz representa ali mais da metade dos ativos, da receita, né, do Gari. A outra parte, 35% da BRF ali em Pernambuco e os outros 5% da Air Liquide, um em São Paulo e o outro no Rio Grande do Sul. Aqui temos a alocação de caixa, o perfil de alavancagem e aqui a gente pode estar olhando os ativos, quais são os imóveis, né, que ele tem. Então aqui a gente tem o imóvel da Souza Cruz lá no Rio Grande do Sul. Então tem uma área total de 79 mil metros quadrados, 100%, a multa da rescisão é 100% do contrato, porque ele é um contrato atípico, como eu comentei antes. Aqui embaixo a gente tem a BET, a gente tem aqui o imóvel da BRF lá em Vitória do Santo Antão, em Pernambuco, com 30 mil metros quadrados, também atípico. A gente tem aqui a BRE, a Air Liquid, os dois imóveis da Air Liquid, um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul, que também estão locados, eles são menores, a 17 mil metros quadrados, o outro tem 7 mil metros quadrados, mas a gente tem ali dois ativos interessantes que estão gerando renda para o fundo, certo? Então, galera, na minha visão, é um fundo que vale a pena ser estudado. Eu, particularmente, possuo na minha carteira, continuo investindo todos os meses. A minha meta com Gari 11 é receber um dividendo que compre 10 cotas. Então, eu quero em um mês receber o equivalente à compra de 10 novas cotas. Porque aí eu consigo fazer aquele lance das cotas infinitas. Com o próprio dividendo do fundo, eu consigo comprar mais cotas do fundo. E aí, como o fundo é o fundo de base 10, eu não boto a meta, meu dividendo tem que comprar uma cota. Não, eu dificulto mais um pouco. Então, eu boto ali, minha meta é que o dividendo compre 10 cotas. Eu fiz isso com VGIR11, já consegui bater essa meta. Fiz isso também com VIU11, o BTCI11 e o Gari 11, só que nenhum desses três ainda consegui bater a meta. Tô muito próximo disso em Gari 11 e no VIU 11, e aí eu espero estar conseguindo bater essa meta aí nos próximos 3, 4 meses, de que eu consiga comprar 10 cotas com o dividendo daquele fundo. Isso não significa que eu faça exatamente essa compra, eu movimento um pouquinho mais. Eu compro um pouquinho mais porque eu também coloco o dinheiro do meu trabalho aqui fora do YouTube, para poder estar aportando mais. Mas para mim um excelente fundo, tem promete entregar bons resultados, promete entregar bons dividendos e a gente vai aí seguindo essa tese de investimento. Essa é a minha estratégia no momento. Na minha carteira de fundos eu tenho 5 fundos imobiliários. Quem sabe um dia eu abra minha carteira e torne ela pública aqui no YouTube, mas isso vai depender de como o canal vai se desenvolvendo, beleza?
Então, espero que vocês tenham gostado. Considere curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo o que é que você acha do Gary, se você tem, se você está analisando, se você está pensando em comprar, se está pensando em vender, o que é que você está fazendo na Bolsa de Valores, beleza? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!